Oi, gente, tudo bem com vocês? A pedidos, vou gravar aqui pra vocês como é que eu organizo o nosso cardápio semanal aqui em casa. Já há muito tempo que eu faço isso, nem todas as semanas funcionam dessa maneira, tem semanas que eu vou me enrolando e aí vira aquele caos na terra, e aí eu sempre lembro nessas semanas o quanto é importante a gente se organizar nesse sentido. Por que que é importante a gente fazer esse planejamento da ementa semanal, né? Do cardápio semanal. Primeiro de tudo, economia. A gente economiza tanto dinheiro quanto tempo, né? Eu não sei a rotina de vocês, mas na nossa rotina, por exemplo, é muito importante para mim que chega na hora do almoço e eu tenho as coisas na sua boa parte, na maior parte, prontas, né? Que se eu tiver todos os preparos prontos, melhor ainda. Mas às vezes eu deixo uma salada para finalizar no momento, na hora de comer, ou algum legume, um processo mais rápido, assim, né? Que vai ocupar menos tempo. Às vezes eu deixo para finalizar no momento. Mas se tiver tudo pronto, melhor ainda, sabe? Então, economiza muito tempo seu e economiza dinheiro consequentemente, porque você vai se organizar financeiramente também para isso. E eu vou explicar por que você também consegue economizar no dinheiro. O segundo ponto, eu acho que garante para você uma alimentação mais saudável, mais comida de verdade. Claro que isso vai depender dos ingredientes que você vai usar, né? E de toda a elaboração aí da sua ementa. Se você colocar na sua ementa muito industrializado, não vai garantir uma alimentação mais saudável, só vai garantir organização. Mas eu acho que quanto mais você cozinha, mais você conhece os ingredientes, os alimentos, mais você vai ter contato com isso, mais vontade de experimentar as coisas mais saudáveis, né? As opções mais saudáveis. E saudáveis que eu falo são as proteínas, os vegetais, os legumes, as frutas, os cereais, a comida de verdade, sabe? Aquela comida que não passa por um processo industrial tão grande assim, que não tem um impacto, né, no seu processo industrial tão grande. Então, é mais ou menos nesse sentido, tá? Não é pra dizer o que é certo ou o que é errado, mas eu acho que quando você faz a sua própria comida em casa, você pelo menos entra nesse caminho, né, de uma alimentação um pouco mais saudável, mais equilibrada. E o terceiro ponto, eu dei uma resumida, né, quando eu falei do primeiro, mas eu acho que organização doméstica, né, o planejamento familiar, o planejamento doméstico, ele é muito importante. As tarefas de uma casa, elas precisam acontecer. Se é você que vai fazer, se é alguém que você contratou para fazer, não muda. Alguém vai ter que fazer, mas alguém vai ter que seguir um planejamento, né? Porque não dá para simplesmente chegar e na hora do almoço, na hora do jantar, no momento da refeição e pensar o que a gente vai comer agora, sabe? Então, a probabilidade de você pedir coisas fora, fast food, enfim, é muito maior, essa chance aumenta se você não tem nada em casa, meio que já preparado, assim. Então, eu acho que faz parte da organização e do planejamento familiar e doméstico também você se preocupar com a alimentação. Neste vídeo aqui eu vou falar como eu faço. Então, primeiro de tudo, eu faço uma lista de todos os ingredientes que eu tenho em casa. Então, eu abro a minha geladeira, meu frigorífico e vejo tudo que eu tenho disponível para mim. Abro o meu armário, vejo tudo que eu tenho disponível para mim e a partir daí eu começo uma pesquisa. Eu uso muito alguns sites de receitas que eu gosto bastante e aí eu vario bastante nos meus sites e eu encontrei um novo vício que é o quê? Eu compro as revistas do Continente. Compro as revistas do Continente, gente. Eu acho que é €1, mas sempre volta 50 cêntimos no cartão. Geralmente volta. E eu acho muito legal, assim, né? Porque é um jeito de você também, nós, imigrantes, conhecermos um pouco mais da alimentação aqui. Porque ele dá bastante ênfase, né, para os produtos locais, para os produtos regionais, para os peixes. E vem bastante receita, assim, ó, sabe? Bastante receita, pratos lindíssimos, assim. Não é uma propaganda, poderia ser. O Continente poderia me pagar? Poderia. Mas não me paga nada, entende? Mas é um novo vício que eu tenho. Então, eu gosto bastante, porque me inspira muito, já reproduzi muitas receitas, mas também já me inspirei, né, nas receitas aqui para usar a partir dos ingredientes que eu tenho. E às vezes eu nem tenho todos os ingredientes da receita em casa, mas eu consigo elaborar outras receitas a partir dessa, né, trocando um ingrediente ou outro, adaptando também ao nosso paladar. Mas essa pesquisa é importante, ela faz diferença na hora de você elaborar seu cardápio, principalmente para quem não tem essa experiência, para quem nunca fez isso, né? Eu acho que é um bom início, assim, sabe? Você pesquisar mesmo receitas, pesquisar pratos e até pesquisar ementas prontas, né? Se você colocar lá cardápio da semana no Google, vai vir um
monte de imagens com cardápios prontos, assim, não as receitas e o passo a passo de como fazer, mas as opções de cardápios. E aí você vai tirando as ideias assim no início. Depois você vai adaptando seu paladar e aí você vai conseguir até montar meio que sozinho, assim. Então o importante é você saber o que você tem em casa, fazer a sua lista, montar o seu cardápio e, por último, fazer a lista de compras. Porque, por exemplo, eu nunca vou ter tudo em casa que eu vou precisar para minha ementa da semana. Porque frutas, verduras, legumes, essas coisas eu gosto de comprar semanalmente. Proteína também, as carnes. Então, geralmente eu não vou ter sempre tudo em casa, né? Até porque meu frigorífico também é pequeno. Então, eu não consigo fazer um estoque, né? Um armazenamento grande de algumas coisas. Então, toda semana eu vou ao supermercado. Primeiro eu faço essa lista do que eu tenho em casa, monto meu cardápio. E o que falta para eu montar o meu cardápio, eu monto a lista de compras. E aí que entra a economia financeira, porque você vai ao supermercado com uma lista pronta e você sabe que é exatamente aquilo que você precisa comprar. Tudo que você comprar fora dessa lista é extra, entendeu? Não vai entrar no seu cardápio semanal, não vai entrar na sua alimentação planejada, né? Vai ser para os momentos, enfim, não sei o que você vai colocar mais aí, mas você consegue até no final do mês, por exemplo, identificar o quanto você gastou a mais de extra na sua alimentação, que talvez você poderia ter poupado, né? Se em algum momento você precisar poupar, você consegue identificar onde você consegue poupar. Fazer esse planejamento na alimentação, do cardápio semanal, ajuda muito nesse sentido. Então, como é que eu inicio esse processo? Eu inicio ele higienizando todas as frutas, legumes, verduras. E depois eu começo a preparar, fazer o mise en place. Começo a preparar todos os ingredientes que eu vou usar nas receitas, nos preparos que eu vou fazer. Então, primeiro eu vou higienizar todas as frutas. Eu uso aqui hoje bicarbonato de sódio para higienizar as frutas. Então, eu coloco água aqui, deixo as frutas submersas por 15 minutos com bicarbonato, assim, o polvilho. Eu fiz uma pasta aqui, ó, de alho com cebola. Eu não gosto muito porque eu acho que ele solta muita água, né, na hora de fritar. Mas como eu vou fazer vários processos, eu não vou ficar cortando uma cebola e alho cada vez que eu for iniciar um processo, uma receita. Então eu já fiz bastante aqui para todas as receitas que eu for usar. Isso aqui facilita um pouco a minha vida nesse momento. Mas se eu for fazer uma receita, eu não faço isso aqui, eu pico na mão, porque eu prefiro cortar na mão. As frutas eu coloco aqui, eu enxago todas elas depois e coloco aqui e deixo secar para só então armazenar. Os legumes também, né? Clementina, que a gente não come a casca, a banana, mesmo assim eu higienizo, porque elas vão ter contato com as outras frutas que a gente vai comer a casca. Então, para mim faz muito sentido higienizar tudo. E uma outra dica que eu uso muito sempre é sempre ter um prato, um bowl, uma bacia, um pote, qualquer coisa do seu lado para você ir descartando todas as cascas e lixo. Ela é muito mais fácil. Eu vou começar aqui a carne, né, o bolonhesa para lasanha. Eu gosto de colocar um pouquinho de vinagre na carne, assim, porque o vinagre, o ácido, ele quebra as fibras da carne e ela fica bem mais soltinha, não fica aqueles blocos depois, sabe? Você não precisa ficar aqui muito tempo assim desmanchando. Eu aprendi isso com
chefe de cozinha e desde então pratico. Aqui eu já vou começar também um outro preparo, que vai ser a sopa da semana, que vai ser de abóbora e cenoura. Vou refogar aqui um pouquinho da cebola ali com o alho. Depois já vou colocar a abóbora e a cenoura e a água para cozinhar. A lasanha já está no forno. E aqui sobrou um pouquinho de carne. Então eu separo nesses potinhos pequenininhos e congelo. Congelo porque assim eu garanto também o jantar do Bernardo. Então aqui é só eu cozinhar uma massa, um pouquinho de arroz e dar uma saladinha pra ele. E aí ele já tem o jantar pronto. Outra dica também, morango eu sempre lavo, escorro, seco. E quando eu armazeno eu coloco o papel toalha entre eles, assim, tanto na primeira camada quanto no meio, porque assim conserva melhor ele na geladeira por mais tempo também. A cenoura sempre na água, porque ela não fica murcha, então você tem a cenoura por muito mais tempo. Não precisa nem tampar, na verdade, tá? Que essas aqui estão pequenas, então eu usei a tampa. Mas se você colocar só, tipo, metade da cenoura na água, ou ela inteira assim na água, ela nunca vai murchar. Aqui eu já tenho a sopa pronta. Isso aqui é uma quantidade suficiente assim pra mim. Mas se precisar eu posso repetir no meio da semana ou no fim da semana. Porque é só uma entradinha, né? E aqui eu já iniciei um terceiro preparo. Que vai ser o peito de frango aqui salteado com pimentos. Vou usar esse tempero aqui também, esse molho, que eu gosto bastante dos molhos dessa marca aqui. Comecei outros processos, então aqui eu tô fazendo o arroz com alho. Vou fazer o purê de ervilhas também. E aí, por exemplo, ó, tem legumes salteados. Aí eu gostei muito desse aqui, que vem a courgette, que é a abobrinha, berinjela e pimentos. Então, tipo, é 7 minutos, sabe, na frigideira. Eu tiro a quantidade que eu preciso, que eu vou comer no dia, e faço a quantidade que eu vou comer no dia. É muito rápido, então esse aqui eu não gosto de preparar antes. Ele fica congelado, eu vou ali, tiro o que eu preciso, a porção que eu vou comer e faço. Então, isso aqui também facilita bastante a vida, ter esses legumes congelados. Tem alguns preparos que eu não gosto de fazer antes. Por exemplo, as saladas, que eu gosto, elas são frescas geralmente, né? São saladas frescas, então eu gosto de preparar na hora, temperar na hora. Eu quase sempre faço a porção exata que a gente vai comer, então salada é uma coisa que não sobra. E se for salada de folhas, né, de folhas verdes, eu também compro elas já lavadas. Então eu sempre pego só do pacote ou do pote, geralmente eu transfiro para um pote para deixar na geladeira. Eu pego a porção que eu vou comer, tempero ali na hora e é isso. Então é uma coisa que eu não preparo antes. Se eu fosse comprar, por exemplo, a cabeça de alface, né, grande assim, a cabeça mesmo do alface, não esses pacotes com as saladas já lavadas, o que eu faria de pré-processo? Tiraria todas as folhas, higienizaria essa alface, colocaria num pote também com papel toalha entre as camadas assim, para armazenar no frigorífico. Então, se você for comprar saladas, que de vez em quando eu também compro assim desse jeito, não higienizadas, esse é o único pré-processo que eu faço com elas. Outras coisas da minha lista, por exemplo, que eu não vou fazer antes. A salada de batata com bacon que eu vou fazer, também porque eu gravo algumas receitas pro meu Instagram, então eu deixo, né, reservo alguns dias da minha agenda pra gravar essas receitas. Então na quarta-feira eu sei que é um dia que eu vou encarar esse menu aqui como um trabalho, entendeu? Então, o peixe, a salada de batata ali, eu vou fazer na hora, mas é um dia que eu reservo pra isso, e aí eu já vou fazer. Não faria essa salada de batatas antecipado também, no máximo de um dia pro outro, por exemplo, à noite, para almoçar no dia seguinte. Tem alguns preparos assim que eu não gosto de fazer com muita antecedência. Peixe é um deles. Peixe eu prefiro fazer no dia, na hora, comer. Prefiro, inclusive, que não sobre, porque é o único alimento, assim, que eu não curto muito comer requentado, sabe? Ou descongelado, assim. Peixe, pra mim, tem que ser... tentar ser o mais fresco possível. Posso até comprar o peixe cru, congelado e fazer, mas eu digo, requentar ele, pra mim, já não vai. Mas é o único alimento, assim, que eu sou um pouco mais enjoada, mas de resto, é tranquilo pra mim esquentar. E o menu da sexta-feira eu também não vou adiantar, porque é uma salada de macarrão com atum. O atum vai estar enlatado,
A salada, tipo, tomate, cenoura, eu vou ralar na hora, vou ver o que tem tudo ali, né? Ainda não decidi tudo, mas vou usar o que eu tenho em casa. Então aí vai ser tudo cru, vai ser ralado na hora, que vai ser uma salada fria. O creme que eu vou envolver também provavelmente vou usar maionese ou ricota, né? Aquilo que for melhor. E o macarrão cozinha super rápido, então também é um preparo que vai me tirar aí de 15 a 20 minutos, sabe? Na cozinha pra eu fazer. Então eu já me organizo pra sexta-feira também reservar esse tempo pra fazer esse prato. Na sexta-feira eu gosto sempre de ter um prato mais prático, mais rápido, ou já ter algo preparado mesmo pronto, porque é o dia que eu tiro pra fazer a faxina geral aqui em casa, então eu não gosto de perder muito tempo na cozinha. Então sexta-feira eu sempre garanto que seja um prato bem rápido, né, bem prático por aqui. Outra coisa importante que eu acho que é legal de falar você pode fazer as porções em maior quantidade também e congelar. Pode já porcionar e congelar, né, tipo em potes já as porções que você vai comer na sua refeição, seja no almoço, seja no jantar. Eu acho que é muito provável isso que eu vou fazer com a lasanha, porque a gente não vai comer essa lasanha grande assim, né, uma travessa grande a semana inteira. Então a gente vai jantar hoje e almoçar amanhã, e eu tenho certeza que vai sobrar. Então o que sobrar eu vou congelar e a gente já garante de repente um almoço no sábado ou um jantar de mais urgência, que a gente tá com preguiça de fazer alguma coisa, eu descongelo o que tem pronto. Eu faria mais isso de congelar alimentos assim prontos já, só que eu não tenho espaço. O meu frigorífico é muito pequeno. O meu sonho de consumo nesse momento é ter um frigorífico que eu tinha antes no meu apartamento, sabe? Porque ele era grande e me atendia bem a minha necessidade. E nesse apartamento aqui, ele é muito pequeno, eu não tenho como trocar, porque é o frigorífico do apartamento, o apartamento é arrendado, então, tipo, não tem como trocar. E aí me limita muito nisso, né, de cozinhar por mais tempo. Por exemplo, eu poderia cozinhar para 15 dias, refeições para 15 dias, porcionar todas elas, né, e já deixar tudo pronto. Tem muita gente que faz isso e adianta bastante a vida da gente, só que eu realmente não tenho espaço para isso. Então eu prefiro fazer para semana e adiantar o máximo de processos possíveis para mim. Então eu fiz aqui purê de ervilhas, a sopa, a lasanha, que a gente vai comer 2 vezes, depois eu vou congelar já a porção que vai sobrar. Aqui eu fiz o arroz e como eu congelei 2 potinhos de carne, eu também vou congelar 2 potinhos de arroz pro B, que daí acompanha a carne que eu congelei. O arroz e aqui embaixo o frango. Isso aqui vai adiantar muito a minha vida. Como eu disse, os demais preparos eu faço na hora, porque realmente não ocupa muito tempo. E eu prefiro fazer na hora. Mas tirando a salada, todo o resto, se você até for congelar, daria pra fazer antes. E sobrou aquela cebola com alho que eu triturei, eu coloquei num potinho com um pouquinho de azeite para ajudar a conservar melhor, assim. Então, na hora de eu for usar, eu não preciso usar gordura, não preciso usar azeite, porque já vai ter aqui. E vou deixar na geladeira. Bernardo já pediu um pedaço da lasanha, já comeu. Não é nem 7 horas da noite, ele já queria jantar, ele disse. Ele tava só esperando ficar pronto. Já jantou um pedacinho aqui, aí agora eu vou guardar, o resto eu já guardei tudo. Já guardei tudo, também já limpei a cozinha e aquela paz, né? Agora, ó, são 7h30 da noite, na verdade não terminei agora. Acho que eu levei umas 2 horas mais ou menos pra fazer tudo, deixar tudo limpo aqui. Depois eu liguei pra minha mãe, fiquei mais de 1 hora conversando com ela. E aí agora eu posso o quê? Eu posso relaxar, entendeu? Tomar um banho, sentar no meu sofá, comer um pedaço de lasanha. A criança já jantou, então agora eu posso relaxar. E durante a semana eu também posso ficar bem tranquila em relação aos nossos almoços, porque eles estão super adiantados. Janta aqui em casa, pro Bernardo eu sempre priorizo comida, por isso que eu congelo quando eu faço a mais assim, eu sempre congelo pra ele, pra eu ter, senão ele come, né, o que a gente almoçou. Eu e o André, a gente não é muito de repetir o almoço na janta, mas como eu tô fazendo acompanhamento com o nutricionista, eu sei também que à noite também é importante a gente manter as quantidades ali de proteínas, de carboidrato, né? As mesmas que eu faço no almoço. Pelo menos pra mim, na minha dieta, esse é o indicado. Mas não precisa ser exatamente aquilo que eu almocei. Então, às vezes, a gente faz uma tortilha, sabe? Ou faz ali com essas massinhas, né? E faz um lanche, sempre incluindo uma proteína, uma verdura, uma salada.
E é isso que eu e o André, a gente faz por aqui. Eu posso fazer um outro vídeo pra vocês, só dando as opções de jantares, né? Essas opções meio que lanche, jantar, assim, que a gente faz por aqui. Eu posso gravar todos os dias, todas as opções que a gente acaba fazendo, e aí mostro pra vocês. Porque o jantar, eu realmente paro pra preparar pra gente aqui, pra fazer, porque leva menos tempo, justamente porque não são preparos longos, são lanches, assim. E aí a gente já tá mais naquele de desligar, né, do trabalho, da rotina, do dia ali. E aí até o momento que a gente curte, porque é o nosso momento de família aqui. Então não tenho nenhum mal, né, de parar pra preparar o nosso jantar. Gente, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Também espero que ele tenha sido um conteúdo que ajude, né? Um conteúdo bom. Não só um vídeo por vídeo, mas um conteúdo que realmente te ajudou em alguma coisa, tá bom? Se tiver alguma coisa aí que você faz, que você acha que vai acrescentar, deixa aqui nos comentários pra gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!